Uma breve biografia do autor. Christopher Love foi um pregador puritano do século XVII. Nasceu em Cardiff, país de Gales, em 1618. Pouco se sabe sobre sua infância e formação acadêmica. Em 1639, aos 21 anos, ele conheceu Mary Stone, que se tornaria sua futura esposa. Christopher se dedicou à pregação e ao ministério, viajando extensivamente e servindo como capelão do exército parlamentar durante a Guerra Civil Inglesa. Em janeiro de 1644, Christopher Love foi ordenado ministro presbiteriano em Londres e pastoreou as igrejas de St. Anne e St. Agnes e posteriormente St. Lawrence Jerry, onde seu ministério teve grande impacto em seus ouvintes. Ele se destacou como um pregador eloquente, apaixonado e corajoso, não hesitando em desafiar as autoridades políticas em suas mensagens. O período da Guerra Civil foi marcado por sua coragem e dedicação ao ministério, especialmente quando uma epidemia de peste eclodiu entre as tropas. Enquanto muitos abandonavam o serviço para evitar a doença, Love optou por permanecer e ministrar aos doentes e moribundos, ganhando a admiração de seus companheiros soldados. A execução de Charles I em janeiro de 1649 mudou a perspectiva de Love sobre os eventos políticos. Ele inicialmente apoiou a causa parlamentar, mas a morte do rei o deixou perplexo e por fim o levou a se envolver com um complô para restaurar Charles II ao trono. Este envolvimento resultou em sua prisão juntamente com Thomas Watson e outros ministros de Londres. Em julho de 1651, enfrentou um julgamento difícil e foi considerado culpado de alta traição. Mesmo assim, demonstrou sua piedade e falta de rancor em relação aos seus acusadores, orando por eles e pedindo a Deus que os perdoasse. Em seu último dia, terça-feira, 22 de agosto de 1651, o pastor Christopher Love, 33 anos, subiu os degraus do cadafalso às 2 horas da tarde. Seus amigos Thomas Manson, Simeon Ash e Edmund Calamity estavam ao seu lado. Muitos milhares de espectadores se reuniram e muitos deles já choravam. Love aproveitou a oportunidade no cadafalso para responder brevemente às acusações contra ele e declarar que não tinha rancor contra ninguém. Até o fim, como pastor, advertiu aos ouvintes sobre os dias perigosos e maus que estavam por vir, pedindo que amassem e obedecessem aos seus ministros e que se apegassem à palavra de Deus, evitando doutrinas estranhas. Expressou afeto e gratidão à sua própria congregação e finalmente agradeceu ao Criador por sua vida. Concluiu seu discurso com estas palavras: Embora minha fidelidade tenha me angariado o rancor dos homens, ela me garantiu a paz com Deus. Vivi em paz e morrerei em paz. Morro com a tranquilidade de espírito, como se estivesse indo deitar-me em minha cama para descansar. Vejo os homens sedentos pelo meu sangue, o que apenas apressará minha felicidade e a ruína deles. Embora os homens me matem, eles não podem me condenar. Antes de chegar a este lugar e de joelhos, implorei misericórdia para aqueles que me negaram misericórdia, e roguei a Deus para perdoar aqueles que não me perdoaram. E assim concluo com as palavras do apóstolo: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, através de cujo sangue espero salvação e remissão dos pecados. E que o Senhor os abençoe a todos. Thomas Manton pregou em seu funeral e seus amigos, incluindo Edmund Clement, Simeon Ash e Meryl Poole, publicaram 15 volumes de seus sermões. Eles também deixaram registrado um relato da vida e ministério de Christopher Love. Suas obras incluem títulos notáveis como Grace the Truth, Growth and Different Degrees, Truth, Heaven's Glory, Hell's Terrors, The Mortified Christian e A Treatise of Effectual Calling. O ministério e a pregação de Christopher Love foram elogiados por sua sinceridade, fervor e clareza doutrinária. Ele era conhecido por ser um pastor amoroso e cuidadoso, dedicado ao bem-estar espiritual de seus ouvintes. Seus sermões refletiam uma profunda compreensão das Escrituras e a capacidade de aplicá-las de forma relevante à vida das pessoas.
Sua morte trágica teve um impacto significativo na opinião pública e contribuiu para uma crescente insatisfação com o governo da Commonwealth sob Oliver Cromwell. Seu exemplo de coragem e devoção à fé cristã, mesmo sob perseguição e ameaça de morte, o tornou uma figura querida e lembrada entre o povo. Christopher Love é evocado como um mártir e um herói do puritanismo, cujo ministério e obras continuam a inspirar e desafiar os cristãos até os dias atuais. Seu compromisso com a verdade bíblica e sua vida de piedade exemplar deixaram um legado duradouro para a Igreja e a sociedade em geral. Apesar de seu legado significativo na história do puritanismo e da importância de suas obras, é fato que Christopher Love ainda é pouco conhecido no Brasil. Este livro que você tem em mãos é a primeira obra do autor completa publicada e impressa no nosso país. Com a publicação dessa obra, nossa intenção é difundir a vida e os escritos de Christopher Love para um público mais amplo, a fim de que sua piedade e amor pelas escrituras sejam devidamente reconhecidos e apreciados. Acreditamos que suas palavras e ensinamentos têm grande relevância e valor para os cristãos brasileiros. Portanto, almejamos que essa obra incentive futuras publicações desse autor e de tantos outros autores puritanos desconhecidos no Brasil, enriquecendo ainda mais o cenário teológico e devocional do país. Prefácio à primeira edição. Leitor cristão. O autor desses tratados é bastante conhecido e aceito, e suas obras são elogiadas publicamente. De fato, ele era um obreiro que não tinha do que se envergonhar. Ele não era um cometa incandescente exibindo as próprias obras, porém uma estrela genuína a conduzir os homens a Cristo. A tristeza de nossa era é que os homens prefiram que lhe afaguem os ouvidos a que o coração seja impactado. E o pecado de muitos pregadores barulhentos é que se preocupam mais em agradar a seus ouvintes fantasiosos do que em salvar-lhes a alma, pouco considerando o que lhe disse Sêneca. Homens doentes não são curados pelas palavras melosas dos médicos, mas por suas mãos hábeis. O reverendo autor destas palavras não foi uma pessoa assim. Nós, os que tivemos a felicidade de conviver com ele mais de perto, podemos afirmar verdadeiramente que ele não pregava a si mesmo, mas a Jesus Cristo, seu Senhor, sendo ele mesmo um servo da Igreja por amor a Jesus. Neste livro são apresentadas doutrinas antigas que não satisfarão esse desvario por novidades que se tornou uma epidemia atualmente. Aqui há doutrinas simples que não se submeterão à excentricidade artificial que contamina a maioria dos homens. Há doutrinas claras que não agradarão aos paladares curiosos dessa era libertina. Você deve se lembrar daquele conselho do profeta: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Pode ser que você já tenha vagado por todos os caminhos possíveis e não tenha encontrado nada em seu interior além de inquietação e desassossego. Portanto, será sábio de sua parte retornar ao ponto certo, voltar ao seu primeiro amor, pois naquela época você estava melhor do que agora. Aqui você encontrará, se não prazer, ao menos cura. Se seu gosto não for satisfeito, seu coração poderá ser aperfeiçoado, caso não o impeça deliberadamente. A primeira parte diz respeito à mortificação, na qual a opinião do autor deve ser mais valorizada, pois a sua alma era um tratado acerca de seu texto, e a própria experiência um selo para sua doutrina. A segunda parte tem a ver com sinceridade, algo que não se acha mais na boca dos homens, e temos motivos para temer muito menos no coração. Se você é sincero, eis um espelho no qual pode contemplar seu rosto com tranquilidade. Se quiser, eis também um reflexo no qual é possível ver sua beleza e se apaixonar por ela. A acrescentar, temos apenas o seguinte: esses sermões não têm origens variáveis, contudo foram coletados ou comparados com as próprias notas do autor e retirados de sua própria boca pela pena de um escritor experiente. Nosso desejo é que você receba com pureza, leia com dedicação e pratique com responsabilidade os grandes deveres aqui enfatizados. Isso ao mesmo tempo em que tenderá para o conforto de sua alma naquele grande dia do acerto de contas, também a revigorará e encorajará imensamente. Seus servos na obra do Evangelho: Edmund Cumming, Simeon Ash, J. Whittaker, Will Taylor,
Matt Poole. Capítulo 1. Introdução ao texto e a algumas das doutrinas nele contidas. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. O que Moisés disse a Israel em Deuteronômio 30, 19. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É tanto o resumo quanto o escopo do tema que desejo abordar. Gostaria de pedir sua atenção cuidadosa e consideração a este tratado, pois ele aborda questões de suma importância, assuntos de vida e morte. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Contexto. O capítulo do qual nosso texto foi retirado contém a carta magna de um cristão, na qual estão listados os inúmeros privilégios dos crentes. No entanto, entre eles estão misturadas e intercaladas várias advertências e penalidades terríveis. Nosso texto é uma delas. Se viverdes segundo a carne, morrereis. O grande objetivo do apóstolo nesse 8º capítulo de Romanos é estimular e compelir os crentes a andarem de maneira digna de sua justificação. Embora Cristo tenha realizado tudo por nós no que concerne a nossa justificação, ainda assim, também temos algo a fazer. Mesmo que Cristo nos justifique da culpa do pecado, devemos de igual modo trabalhar para sermos libertos da sujeira do pecado. E o apóstolo insiste conosco nessa exortação utilizando-se de 3 argumentos. Em Romanos 8:12, Paulo diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Não, somos devedores ao Espírito, para viver segundo o Espírito. Estamos em débito com Deus e, portanto, obrigados a mortificar nossos pecados e corrupções, e todos sabem que é justo e honesto pagar o que devemos. Ele os compele com a triste consequência de um caminhar indigno de sua justificação. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele os constrange a isso pelo grande benefício e vantagem que resultará do cumprimento deste dever. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Não vou gastar muito tempo na explicação das palavras do texto, pois, por certo, são bastante simples e óbvias para todos. Introdução ao texto. O que significa viver segundo a carne? Se viverdes segundo a carne. Todos os homens vivos vivem na carne, mas nenhum homem deve viver segundo a carne. Pois se alguém vive segundo a carne, segue as emoções pecaminosas e as imposições corruptas de sua natureza. Viver segundo a carne implica 3 coisas: continuidade e constância nos caminhos do pecado. Nosso texto não diz: se vocês agirem segundo a carne, morrerão. Pois até o melhor dos filhos de Deus peca. No entanto, eles não vivem segundo a carne. Não negociam com o pecado. Viver segundo a carne tem a conotação de uma ação contínua de pecado, complacência e prazer no pecado. Os homens são habituados a se alegrar na vida e por isso viver segundo a carne. Sugere tanto deleite no pecado quanto complacência com o pecado, diligência e operosidade nos caminhos do pecado. Uma coisa é o pecado segui-lo, contudo, outra bem diferente é você seguir o pecado. Em Gálatas 6:1, o apóstolo diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o, tal com espírito de mansidão. O pecado persegue e alcança um homem piedoso, mas um homem perverso persegue e alcança o pecado. Uma coisa é ser obstinado pela corrupção, outra é perseguir o pecado e satisfazer os desejos da carne e da mente. Assim, viver segundo a carne demonstra constância, complacência e diligência nos caminhos do pecado. As determinações e propostas corruptas do corpo são chamadas de carne por estas razões. Primeiro, o pecado habita na carne, assim como no espírito. Os membros do corpo são tão corruptos quanto é a alma. 2. O pecado é tão estimado pelo homem natural quanto sua própria carne, e por essa razão é comparado ao olho direito, à mão direita, e assim por diante. 3.
A carne pratica o pecado e, por ser um instrumento de atuação dele, é então chamada pelo mesmo nome. O pecado esteve em nós desde que assumimos a forma humana e estará em nós enquanto vivermos na carne. Em Salmos 51:5, Davi diz: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado permanecerá em nós enquanto vivermos neste mundo. A consequência de viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Morrereis. Essa é uma boa notícia. É conveniente que um homem que se entrega a encantos e prazeres pecaminosos morra como um animal, que haja um fim para ele. Porém, isso também deve ser entendido como um sentido de que a alma morrerá eternamente. Morrereis significa incorrer em condenação, se viverdes segundo a carne. Objeção. Mas aqui alguns podem questionar como o apóstolo poderia afirmar que os que vivem segundo a carne morrerão, uma vez que em outros lugares nos é dito que os condenados ao fogo do inferno viverão perpetuamente naqueles tormentos. Esclarecimento. Embora os ímpios vivam no inferno, a condenação deles é chamada de morte por dois motivos. A. Porque nos termos das Escrituras, uma existência que não é acompanhada de consolo não merece o nome de vida. A palavra expressa um estado triste e sombrio ao rotulá-la de morte. B. Porque estão alienados e separados de Deus, que é a própria vida. O que quer dizer mortificar as obras do corpo? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe neste ponto. É possível pecar por sua própria força, mas não se pode mortificar o pecado a não ser pela força do Espírito. Mortificar as obras do corpo, ou seja, subjugar e dominar o poder e a predominância do pecado. Se mortificar as obras da carne, aqueles pecados que são praticados no corpo, então você viverá, não para sempre na terra, mas eternamente no céu. Você será salvo. E esta é a condição indispensável a que Deus vinculou a salvação. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E por ter iniciado assim o texto, posso dizer-lhe como Moisés disse a Israel: Tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Em vista disso, escolha qual terá. Eu pus diante de você a vida. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E pus diante de vocês a morte. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Portanto, agora escolha para si mesmo se será salvo ou condenado, se viverá ou morrerá. 8 conclusões doutrinárias. Antes de me debruçar sobre a explicação e aplicação de nosso texto, Romanos 8:13, em primeiro lugar, gostaria de apresentar alguns princípios gerais, a fim de que se perceba a força do texto e quantas considerações este pequeno versículo fornecerá. Eu só os mencionarei brevemente. Primeiro, considere as pessoas a quem Paulo escreveu. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Não eram homens maus, pagãos ou incrédulos, mas convertidos, crentes verdadeiros, e ainda assim, Paulo entrega-lhes esta advertência. Partindo disso, gostaria que você percebesse: doutrina. Advertências e ameaças devem ser impostas, tanto a homens convertidos como a não convertidos. A palavra de Deus é comparada não apenas ao leite, que tem sabor agradável, mas também ao sal, pois os devotos têm muita podridão e corrupção que precisam ser consumidas pelo sal da palavra, tornando-os assim puros e imaculados. 2. O apóstolo Paulo prega aos crentes que lhes é dado que lhes é dado o dom da justificação pela graça de Deus e que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas de igual modo lhes fala de ameaças. Com base nisso, observe. Doutrina. Os crentes não devem aprender apenas doutrinas a partir de conforto e consolo, mas também de doutrinas de pavor. Aqueles que apenas tratam de doutrinas confortantes e jamais compelem seus ouvintes ao dever, nem os encorajam à prática da piedade, ensinam apenas metade da vontade de Deus. Terceiro, o apóstolo não só prega a respeito de terror e ameaças, mas também de doutrinas de consolo. Logo, observe, doutrina. Quando os ministros pregam doutrinas de terror e ameaça,
Eles devem mesclar doutrinas de conforto e consolo. E assim como os que apenas pregam doutrinas de conforto são condenáveis, do mesmo modo aqueles que nunca pregam conforto, pois a multiplicidade de doutrinas dá ao ministério de um pregador mais brilho, beleza e efetividade no coração dos que o ouvem. Quarto, observe a ordem usada pelo apóstolo. Primeiro, ele prega doutrinas de terror. Em seguida, prega doutrinas de conforto. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Fundamentado nisso, observamos a seguinte doutrina. Quando os cristãos se tornam sensuais, devassos, descuidados, negligentes nos deveres e deixam de lado a santa vigilância e o cuidado que tinham outrora, em circunstâncias como essas, as doutrinas de terror são mais indispensáveis e necessárias do que as doutrinas de conforto. Quinto, observe que a frase pelo Espírito está inserida na última parte do versículo. Note que a primeira parte não diz se pelo poder do diabo viverdes segundo a carne. No entanto, no último trecho, as seguintes palavras são acrescentadas: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Em outras palavras, embora o homem cometa o pecado por sua própria força, não é capaz de mortificar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Você sozinho pode tanto subjugar um pecado por sua própria capacidade, quanto é capaz de destruir rapidamente um exército inteiro com as próprias mãos. Qualquer homem pode ferir a si mesmo, porém nem todo homem pode curar a si mesmo. Você pode cometer pecado, mas não pode expiar o pecado. Um homem pode descer uma colina com muita facilidade, no entanto, é muito difícil voltar a subir essa colina. E por esse motivo, um homem pode facilmente cometer pecado, mas não consegue mortificar o pecado, exceto pela força do Espírito Santo. Sexto, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Aqui, observe outra questão. Em todo homem regenerado, existem algumas ações, refugos e relíquias de pecado e sétimo. E com isso podemos aprender. Os cristãos, como os outros homens, precisam de mortificação. Toda pessoa tem alguma paixão desenfreada, afeição indomável ou luxúria indisciplinada que precisa ser dominada. Algumas vezes, até mesmo os homens mais piedosos necessitam que suas corrupções sejam domadas, impedidas e mortificadas tanto quanto o pior dos homens no mundo. Oitavo. E por último, a partir dessas palavras, podemos observar esta conclusão doutrinária. Os homens devem esperar que a condição que terão no próximo mundo seja definida pelas atitudes e relacionamentos neste mundo. Você é alguém que cede aos desejos vãos e pecaminosos e às inclinações corruptas de seu próprio coração? Permita-me então adverti-lo de que, tão certo quanto hoje vive, se continuar por este caminho, morrerá e será condenado para sempre. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se há alguém que trabalha para refrear e subjugar as concupiscências indisciplinadas e afeições indomáveis, de tal forma que a graça alcance a vitória sobre suas corrupções e que o pecado não governe e reine em seu corpo mortal, você está trilhando o caminho que conduz à vida eterna. Sendo assim, eu lhe imploro, meu irmão, não conclua consigo mesmo. Se eu for salvo, serei salvo mesmo que viva de modo tão profano. E se eu for condenado, serei condenado a despeito de qualquer coisa que eu faça em contrário. Não alimente tais pensamentos, pois aqui vemos as Escrituras afirmando abertamente: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Análise da primeira doutrina. Desse modo, ofereci a você essas 8 conclusões doutrinárias do escopo geral e dimensão das palavras. Agora, começarei a extrair outras 3 doutrinas nas quais pretendo me concentrar. Se viveres segundo a carne, morrereis. Sendo assim, observe essa doutrina. Viver para o mundo e seguir as inclinações pecaminosas e determinações corruptas da natureza, sem lutar para mortificá-las e subjugá-las, é o que conduzirá os homens à morte e à condenação. Digo, sem trabalhar para mortificá-las e subjugá-las, porque viver segundo a carne é o oposto de mortificar as obras da carne. Viver segundo a carne
sem se esforçar para mortificar e sujeitar as tuas propostas, levará à morte e condenação. Em Gálatas 6:8, o apóstolo afirma: porque, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Semear na carne quer dizer seguir os desejos da carne, e os que fizerem colherão a condenação por isso. Quem semeia suas sementes de pecado, um dia fará sua colheita no inferno, herdará a condenação e o fogo do inferno para sempre. Se semear na carne, da carne colherá corrupção. Abordarei essa doutrina apenas neste capítulo, pois meu principal propósito para o restante do livro é aprofundar a outra parte do texto. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por consequente, responderei a apenas um questionamento, apresentarei uma perspectiva de uso prático e então concluirei. Questionamento. Alguns podem perguntar: se é verdade que os que vivem segundo a carne morrerão, logo como posso saber e ter certeza de que eu sou um homem que vive segundo a carne e que o pecado não é subjugado e mortificado em minha alma? Resposta. Eu lhe apresentarei duas revelações gerais sobre como saber se o pecado está ou não mortificado em você, por sua postura antes e depois de cometer qualquer pecado. 1. O pecado não está mortificado em sua vida se antes de cometer qualquer pecado, há um anseio e desejo ardente na alma de cometer o pecado, e você trama e planeja secretamente como pode agir. É justamente assim que as escrituras descrevem um homem não mortificado. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Quando um homem analisa e arquiteta como agir de acordo com o desejo pecaminoso e planeja cuidadosamente como pode cometê-lo em segredo, isso é uma prova de que tem um coração não mortificado, pois em tais discussões intencionais e consultas racionais, ele anseia por se colocar numa posição que não é boa. E se este for o seu caso, se você trama, estuda e idealiza como pode cometer pecado, eis um forte indício de que o poder do pecado não está subjugado e mortificado em você. B. Quando você está mais ansioso por cometer o pecado, aqui é tentado do que por resisti-lo. Quando alguém está tão ardente pelo zelo e ansiedade de buscar a satisfação de uma concupiscência que rejeita todos os pensamentos de resistência, tal homem claramente tem um coração não mortificado. Uma pessoa piedosa, que tem o poder da graça mortificante operando em seu coração, pode cair nos mesmos pecados que você, mas ela os confronta como adversários e toma mais cuidado para resistir ao pecado do que para praticá-lo. Contudo, se todos os seus pensamentos estão concentrados em como satisfazer sua luxúria e cometer tal pecado em segredo, sem qualquer resistência, esse é um sinal de um coração não mortificado. C. Quando alguém nunca investe força em oração contra as corrupções às quais está mais sujeito, quando é assaltado por suas cobiças e pecados dia após dia, e ainda assim nunca recorre a Deus em oração para implorar por força e pela graça mortificante para resistir e subjugar essas corrupções. Essa é uma prova segura de um coração não mortificado. Em Salmos 51:15, Davi diz: Abre, Senhor, os meus lábios. E pode-se observar a partir de então que enquanto Davi está sob a culpa de seu pecado, sua boca estava fechada, ele não orou a Deus. Então, depois de confessar o pecado, ele implora para que Deus abra os seus lábios a fim de que possa entoar o seu louvor. Enquanto sua boca estiver calada, de modo que não consiga orar contra suas corrupções, é um sinal de que o pecado ainda não está mortificado em você. D. Quando corrupções e tentações o perturbam e inquietam em seus deveres sagrados, quando você está participando de uma ordenância e uma luxúria o tenta ali, enchendo-lhe o coração de maldade e mentalidade mundana. Quando o pecado e a corrupção ocupam tanto o seu coração a ponto de você não conseguir se lembrar, uma hora depois da pregação daquilo que o ministro disse, isso demonstra que você tem um coração não mortificado. Em Jeremias 23:11, Deus diz: Até na minha casa achei a sua maldade. Quando o homem dá lugar a pensamentos pecaminosos e imaginações cobiçosas, mesmo na casa de Deus, em meio aos deveres sagrados, revela não só um coração não mortificado, mas também descarado.
E assim como muitos jovens vão à igreja para contemplar as belas moças, acalentando sua luxúria e imoralidade mesmo na presença de Deus, assim o diabo arrebata e deflora esses homens na presença de Deus. Tome cuidado em tais coisas, pois se alguém cede a tais tentações pecaminosas nos deveres sagrados, quando em vez disso deveria adorar a Deus por meio das ordenâncias dele, é isso evidência de uma vida segundo a carne. Quando pensar em sua pecaminosidade anterior, não o envergonha, mas novamente desperta as corrupções em seu coração, de modo a tramar e inventar como pode cometer os mesmos pecados mais uma vez, isso é evidência de que o pecado não está mortificado em seu coração. Quem sabe em tempos passados você foi um alcoólatra, e agora traz esse pecado à mente com prazer e fica imaginando como pode voltar a beber. Outra vez, ou talvez fosse um fornicador ou um adúltero, e agora quando se recorda disso, considera como pode cometer este pecado de novo. Este é um sinal de um coração não mortificado. Em Ezequiel 23, a partir do 19, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito, assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios. Trazendo à lembrança os seus adultérios no Egito, os filhos de Israel caíram novamente na busca dos prazeres pecaminosos. Quando uma tentação para o pecado se consuma de modo rápido e fácil. Quando você é capaz de cometer um grande pecado com apenas uma pequena tentação, quando seu coração reage como pólvora à centelha do pecado, é só tocar e incendeia, como aconteceu com um jovem de Provérbios 7:22, ao se encontrar com a prostituta, ele logo a segue, eis um sinal de um coração não mortificado. Portanto, eu lhe apresentei 6 características de um coração não mortificado antes de cometer um pecado. Agora, há mais 3 características de um coração não mortificado que são evidentes depois de cometer algum pecado. 2. O pecado não está mortificado em você se após cometer algum pecado, você tem mais alegria no prazer do pecado do que tristeza por cometê-lo. Você desfruta de mais prazer na doçura do pecado do que sente tristeza pelo mal do pecado. É uma confirmação de um coração não mortificado. Quando você não tolera a repreensão por qualquer pecado que tenha cometido, isso atesta um coração não mortificado. Quando você é como uma urtiga que ao ser tocado, mesmo que bem de leve, deixa queimaduras. Ou se quando é tratada sua embriaguez, impureza ou algum outro pecado, não admite e em vez disso briga, esbraveja e se contraria. Isso prova que você está adormecido e morto no pecado, pois não pode suportar uma repreensão nem se permite ser despertado. É um sinal claro de que ama demais o pecado, quando não suporta nem ouvir que se fale contra ele. Em Tiago 1,19, o apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando a palavra de Deus o repreende por um pecado, você deve ser tardio para irar-se, não pronto para enfurecer-se a cada repreensão, mas antes, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Um coração não mortificado está em prontidão para atacar, enfurecer-se e se afligir quando é repreendido. Quando após cometer um pecado, você toma mais cuidado em mantê-lo em sigilo, longe das vistas e do conhecimento dos outros, do que em se arrepender e se humilhar por isso na presença de Deus. Quando luta para escondê-lo em vez de se arrepender dele, isso é proveniente da predominância do pecado e da corrupção em seu coração. Assim já lhe dei 9 características de um coração não mortificado. Que o Senhor lhe conceda toda a graça para investigar seriamente em sua própria alma se você é alguém mortificado ou não. Uso da repreensão. Se é verdade que os que vivem segundo a carne morrerão, logo quão culpados são aqueles que incorrem nesse juízo sombrio da morte eterna. Em vez de derrotar seus pecados, eles permitem que o pecado mate sua alma. Conta-se que se você não matar o basilisco, ele vai matá-lo. E o mesmo é verdade aqui. Se não matar os seus pecados, estes causarão a morte de sua alma. Sendo assim, quão culpado você é se preferir permitir que o pecado mate sua alma a tomar qualquer cuidado para mortificar e subjugar o pecado.
Li a respeito de um homem que amava tanto sua raposa de estimação que não se separou dela mesmo depois de o animal ter arrancado as entranhas de um de seus filhos. Da mesma forma, temo que haja muitos que abrigam tais concupiscências vorazes e corrupções dentro do coração que lhes destruirão a alma, e no entanto não se livrarão delas, mas permitirão que governem e reinem em seu coração, sem jamais irem a Deus em oração e implorar pela graça mortificante para que esses pecados sejam subjugados e reprimidos. Se viver de segunda carne, morrereis.